Freud. As citações mais poderosas sobre o prazer sexual. Neste vídeo vamos não só apresentar as citações de Freud sobre o tema em epígrafe, como também fazer alguns comentários sobre as mesmas. Comecemos por introduzir a primeira citação. Para Freud, o instinto sexual implica a existência de necessidades sexuais comparáveis às necessidades que alimentam o instinto da nutrição e da fome. O que implica que o ser humano é um feixe de necessidades, mormente sexuais, que exigem ser satisfeitas. A existência de necessidades sexuais em seres humanos e animais é designada em biologia com a suposição de que existe um instinto sexual, comparado por analogia com o instinto da nutrição e da fome. Freud, nos seus 13 ensaios sobre a teoria da sexualidade, afirma que o sadismo resulta da necessidade de satisfazer o instinto sexual por outros meios que não os da sedução. Ao partir da consideração de que a maioria dos homens exibem um elemento de agressividade no que diz respeito ao impulso sexual, sustenta que a materialização desproporcionada desse elemento os leva ao sadismo. No que diz respeito à algolagnia ativa, ao sadismo, as raízes são fáceis de detectar no indivíduo normal. A sexualidade da maioria dos homens exibe um elemento de agressividade, de tendência para dominar e subjugar, cujo significado biológico reside provavelmente na necessidade de vencer a resistência do objeto sexual por outros meios que não os da sedução. O sadismo corresponderia então a uma componente agressiva do instinto sexual que se teria tornado independente, exagerada e desviada para um lugar de proeminência. Para Freud, se o sadismo resulta da tendência para a agressividade sexual, que se caracteriza na satisfação do instinto sexual através da força, o masoquismo reflete essa mesma agressividade sexual, mas agora no próprio sujeito, que ocupa o lugar de objeto sexual. De forma semelhante, a denominação do masoquismo abrange todas as atitudes passivas à vida e objetos sexuais. Na forma mais extrema deste comportamento, a satisfação depende do padecimento de dor física ou mental às mãos do objeto sexual. Na verdade, verifica-se frequentemente que o masoquismo mais não é do que uma extensão do sadismo, orientada contra a própria pessoa que, deste modo, toma ela própria o lugar do seu objeto sexual. Para Freud, sadismo e masoquismo são duas realidades interconectadas, já que todo sádico é um masoquista em potência. Prova disso é o facto de que aquele que sente prazer na dor do outro sinta, igualmente, prazer na própria dor quando decorre o ato sexual. A particularidade mais notória desta perversão reside no facto de as suas formas ativa e passiva se encontrarem regularmente em ocorrência simultânea na mesma pessoa. Quem sente prazer em infligir dor aos outros durante a relação sexual terá também tendência, na maioria das vezes, a sentir como prazer toda a dor que eventualmente sofra durante essa relação. Um sádico é sempre simultaneamente um masoquista. No que se refere aos casos de histeria, Freud sublinha que esta surge da repugnância relativamente aos órgãos genitais do sexo oposto. Ou dito de outro modo, nas pessoas que sentem repulsa relativamente aos genitais do sexo oposto, emerge a histeria. Diferentemente nas pessoas ditas normais, a força do instinto sexual subjuga essa repulsa. Não há dúvidas que os genitais do sexo oposto podem eles próprios constituir objeto de repugnância e que esse comportamento é uma característica de todos os histéricos, especialmente mulheres. A força do instinto sexual gosta de subjugar essa repulsa. É interessante notar que, segundo Freud, nas pessoas continentes, isto é, nas que são celibatárias e não praticam nenhum ato de autoconsolo sexual, o aparelho sexual irá libertar-se de este controlo durante a noite, através de um sonho que produz a alucinação de um ato sexual pelo qual as substâncias sexuais sejam expelidas. No caso de uma pessoa que leva uma vida continente, o aparelho sexual irá libertar-se, com uma sensação de prazer das substâncias sexuais durante a noite,
a intervalos variáveis mas não desordenados, por meio de um sonho que produz a alucinação de um ato sexual. Freud, nos seus 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, alerta também para os perigos do excesso de carinho dos pais para com os seus filhos. Refere Freud que o excesso de carinho nas crianças acelera o seu amadurecimento sexual, assim como torna o adulto incapaz de se contentar com pouco afeto. Afinal de contas, espera-se que a criança venha a tornar-se uma pessoa capaz, com necessidades sexuais vigorosas, e que venha a realizar na vida tudo aquilo que os instintos humanos a impelem a alcançar. É certo que um excesso de carinho dos pais produzirá danos, na medida em que acelerará o amadurecimento sexual, mas também porque, mimando a criança, torná-la incapaz, mais tarde na vida, de abdicar temporariamente do amor ou de se contentar com pouco afeto. Um dos melhores sinais indicadores de que a criança terá mais tarde problemas neuróticos verifica-se no facto de ela se mostrar insaciável no seu desejo de afeto dos pais. Freud refere ainda que o medo das crianças se relaciona com um instinto sexual desmedido, que tem origem no excesso de mimo que os pais deram à criança. A verdade é simplesmente que algumas crianças com tendência para uma disposição medrosa se deixam afetar por histórias que não impressionam minimamente outras, e só têm predisposição para serem medrosas as crianças que tiverem um instinto sexual desmedido, desenvolvido prematuramente, ou tornado demasiado exigente pelo mimo dos pais. Nesse aspecto, a criança comporta-se como um adulto, na medida em que transforma a libido em medo quando não a consegue satisfazer. Ao mesmo tempo, o adulto que se tornou neurótico por não ter satisfeito a sua libido comporta-se, na sua angústia, como uma criança, começa a temer estar sozinho, ou seja, sem uma pessoa cujo amor sinta como seguro, e procura apaziguar essa angústia por meio de medidas mais infantis. Freud, no mesmo livro, reflete também no problema da dissolução da autoridade dos pais, fazendo notar os problemas decorrentes da não dissolução da mesma, sobretudo, nas raparigas que mais tarde se fazem mulheres e se casam. Entre essas tendências ocorre, em primeiro lugar e com uma frequência uniforme, a excitação sexual da criança pelos pais, geralmente já diferenciada pelo sexo oposto, ou seja, o filho sentir-se atraído pela mãe, a filha pelo pai. Ao mesmo tempo que estas fantasias claramente incestuosas são superadas e rejeitadas, cumpre-se uma das realizações psíquicas mais significativas, mas também mais dolorosas, do período da puberdade, a dissolução da autoridade dos pais, graças à qual ocorre a oposição, tão fundamental para o progresso cultural, da geração nova contra a anterior. Em cada uma das etapas do processo de desenvolvimento que toda a gente deve percorrer, algumas pessoas ficam sempre retidas, pelo que existem indivíduos que nunca venceram a autoridade dos pais e nunca os desligaram como fonte de ternura, ou fizeram-no de forma assaz incompleta. Essas pessoas são na sua maioria raparigas que, para gáudio dos pais, conservam todo o seu amor infantil até muito para lá da puberdade. É, aliás, muito instrutivo notar que são precisamente estas raparigas que, no seu posterior casamento, se revelam incapazes de dar aos maridos o que lhes é devido. Transformam-se em esposas frias e não demonstram qualquer sensibilidade ao sexo. Freud, depois de escrever o que acabamos de citar, vai mais longe nas suas considerações ao afirmar que a não dissolução da autoridade dos pais faz que as raparigas, mais tarde mulheres, se sintam apaixonadas pelos membros da sua família de sangue, pais e irmãos. Uma rapariga que tenha uma desmedida necessidade de afeto e um igualmente exagerado horror às reais exigências da vida sexual sentirá uma tentação irresistível de, por um lado, concretizar na sua vida o ideal de amor assexuado e, por outro, de esconder a sua libido atrás de um carinho que é permitido manifestar sem autorrecriminações. Para isso, ela retém durante toda a vida o afeto infantil,
e renovado na puberdade, pelos pais ou irmãos. A psicanálise consegue facilmente demonstrar a estas pessoas que estas estão enamoradas, no sentido comum do termo, por estes seus parentes de sangue, uma vez que, com a ajuda dos sintomas ou outras manifestações da doença, a investigação psicanalítica é capaz de desvendar os pensamentos inconscientes destes indivíduos e torná-los conscientes. E quanto a Freud é tudo por hoje. Obrigado e um abraço a todos.